Dois vídeos de resumos desse anime já foram bloqueados devido a direitos autorais. Por esse vídeos estou repostando todas as partes juntos, mas dessa vez só terá gameplay de fundo e não um anime. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Senpai Recap. Para assistir mais resumos de animes, inscreva e ative o sininho. Vídeos novos, segunda, quarta e sexta, às 6 horas da tarde. Agora fiquem com o resumo. As pessoas desejam ser personagens importantes nas histórias, seja de uma forma positiva como heróis ou negativa como vilões. Mas diferente dos demais, o protagonista dessa obra, Sid Kageno, prefere ser visto como um qualquer. Ele deseja se tornar o verdadeiro cérebro por trás de tudo, controlando tudo e a todos pelas sombras. Com sua poderosa organização, Shadow Garden, e todos os membros são belíssimas damas, o protagonista tem como objetivo de derrubar o misterioso culto que se esconde nas sombras. Se ficou interessado na obra, bora para o resumo completo dos 3 primeiros episódios. Na manhã de um dia ensolarado, uma estudante acabou de acordar para se preparar para mais um dia normal de escola. Essa estudante se chama Akane Nishino. Ela começou sua carreira de atriz desde pequena, quando ela era criança. Mas um infeliz acontecimento fez com que ela parasse por um tempo. Ela foi sequestrada. Devido a isso, os pais arranjaram um carro e um motorista para que ela voltasse para casa com segurança. Mais tarde, na entrada da escola, ela encontrou um colega que ela tem um certo desgosto, já que ele propositalmente sempre erra o nome dela. Ele é o protagonista da obra, Sid Kageno. Ele é obcecado por conseguir a força suprema. Por esse motivo, ele treina todos os dias, em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele também gosta de fingir que é um simples personagem secundário, para todos à volta dele. Mais tarde, naquele mesmo dia, as aulas já tinham terminado, e a Akane estava se preparando para ir para casa. Ela não estava conseguindo entrar em contato com o motorista dela, por esse motivo ela decidiu ir para casa a pé. Infelizmente, seu motorista estava sendo abordado por criminosos, e acabou sendo morto por um deles. Quando ela pôs os pés na rua, de repente uma van preta apareceu e um homem saiu para sequestrá-la. Mas pouco antes de desmaiar, ela viu o protagonista parado no fim da esquina. Ela acordou e se descobriu amarrada e amordaçada. Os sequestradores queriam dinheiro, mas antes de pedir o resgate, um deles quis fazer uma coisa nada agradável com ela. Quando de repente, uma pessoa mascarada caiu do teto para enfrentar esses bandidos. Essa pessoa era o protagonista. De dia ele era um simples figurante, e à noite ele saía para fazer justiça com as próprias mãos. Então, ele conseguiu derrotar os dois com uma certa facilidade, e logo após isso libertou a refém. Ela foi para casa, até então tudo parecia bem, até que em algum momento, depois disso, o protagonista acabou morrendo sendo atropelado na estrada. Começa o EP com o protagonista já em outro mundo, encarnado em um corpo de um bebê. Esse mundo que ele tanto desejava existia, que era a magia e a possibilidade de ir além do normal. A nova família dele, por gerações, criou Cavaleiros das Trevas, que são esgrimistas que aprimoram suas habilidades físicas usando magia. Como de costume, ele gostava de agir como se fosse apenas um figurante. Por esse motivo, conforme ele vai crescendo, ele fica na sombra da sua talentosa irmã. Mas, por trás das câmeras, ele continuava a treinar e fazer suas operações noturnas de justiça. Em uma dessas noites, ele estava se vingando pelas pessoas de uma caravana que foram assaltadas e mortas por bandidos, quando de repente ele escutou um barulho estranho vindo de uma gaiola. Ele pensou que poderia ser alguém preso, mas chegando perto ele se deparou com uma coisa medonha. Essa criatura medonha ficou desse jeito por causa de uma maldição ou sobrecarga de magia. Um mês depois de inúmeras tentativas de desfazer a maldição, ele finalmente conseguiu. Ele de uma criatura medonha se transformou em uma linda elfa, e a primeira integrante do grupo do protagonista. 3 anos depois, o protagonista agora tem 13 anos e é um cavaleiro em treinamento. Depois de um dia cansativo de treinamento e estudos, o protagonista voltou para casa e descobriu que sua irmã foi sequestrada. Mas graças ao grupo secreto, eles rapidamente acharam onde ela estava e foram até lá. Facilmente, eles mataram todos os sequestradores e voltaram para casa. A irmã rapidamente se recuperou dessa trauma e depois de algum tempo ela foi para a academia, na capital do reino. Um tempo se passou desde a partida da sua irmã e chegou a hora do protagonista ir terminar a academia. Já na capital, o protagonista foi para a escola junto com seus 2 novos amigos. Eles estavam comentando sobre uma aposta que os 3 fizeram, e quem tivesse tirado as piores notas teria que se declarar para a garota mais cobiçada da escola. O prota perdeu de propósito, porque isso era típico de um personagem secundário, ser rejeitado. Era isso que ele queria experimentar. Para sua surpresa e a dos seus amigos, quando ele foi se declarar, ele não foi rejeitado, e sim acabou ganhando uma nova namorada. Ele não ficou nada feliz com isso, já que isso traria atenção indesejada para ele. No refeitório da academia,
Como previsto, todos os alunos da escola estavam olhando com inveja e comentando sobre o acontecido. A namorada do protagonista apareceu depois deles comerem. Ela o convidou para participar de uma aula de esgrima. Mais tarde naquele dia, foi revelado o real motivo dela ter aceitado o pedido do protagonista. Era para se livrar de um futuro noivo dela, que era o professor da aula de esgrima que eles acabaram de ir. Ele era rico, bonito e ainda tinha um alto status social. Ela falou que ela não queria se relacionar com ele porque ele é perfeito demais, e não existe ninguém que não tenha um único erro. Terminou o dia deles juntos e cada um foi para o seu canto. No dia seguinte, na entrada da escola tinha vários guardas reais de prontidão. A namorada demitida do protagonista tinha desaparecido, e como ele foi o último a ser visto com ela, ele foi dado como o principal suspeito do possível sequestro dela. Então foi chamado para ser interrogado. Sem ter o que fazer, ele simplesmente se rendeu. Começa o quarto episódio com a até então desaparecida, acorrentada em uma cela. Na cela ao lado tem um monstro humanoide, que aparenta estar sofrendo muito. Logo em seguida aparece um homem animado para receber o sangue real. Segundo ele, o sangue da princesa é demoníaco e com o sangue dela ele irá ressuscitar um demônio. Na escola, o professor de esgrima se encontrou com a irmã da princesa, a Aeris, e fala que se sente responsável pelo sequestro dela. E a Aeris se sente mal por não ter conseguido fazer nada para impedir o sequestro da sua própria irmã. Enquanto isso, o protagonista está sendo espancado para eles descobrirem a localização da princesa. Após 5 dias sendo interrogado, ele foi liberado. Quando saiu da cadeia, foi direto para casa e se encontrou com a Elfa, sua primeira subordinada. Ela fala que a organização está crescendo e elas estão ganhando mais informações sobre o culto. Após falar mais algumas coisas, pergunta para o protagonista se ele quer que elas eliminem os interrogadores dele. Mas ele falou que eles estavam apenas fazendo o trabalho deles. Algumas horas mais tarde, o protagonista se encontrou com outras subordinadas e falou que chegou a hora. Elas reuniram todos os membros disponíveis na capital, que são 114 pessoas, e foram lançar ataques simultâneos a todos os esconderijos da seita. Momentos após o início dos ataques, o sequestrador chega na princesa e fala que eles estão chegando. Logo após isso, fala que fez um protótipo e que ele deve funcionar, mesmo com o resultado fracassado. Ele pega e injeta na criatura humanoide e ela se torna muito maior e mais forte. E para o azar do sequestrador, o monstro acaba matando ele. E para a surpresa da princesa, o monstro então corta suas correntes e a liberta. Enquanto ela procurava uma saída, ela encontra o professor de esgrima, seu provável futuro marido. Na maior cara de pau, ele fala que essa instalação é dele e que estava financiando o médico. Explica que, com o sangue dela e sua pesquisa, ele terá a 12ª vaga nos Cavaleiros das Rodas, os cavaleiros mais altos da Ordem. Ao invés de ficar com raiva ou desgosto, a princesa ficou feliz, porque foi comprovado o que ela sentia em relação ao seu pretendente, que não existia ninguém perfeito e que todo mundo tinha um poder a ser revelado. Após falar isso, ela ataca o professor, mas ele a derrota facilmente. Então, surgindo pelas sombras, o protagonista aparece. O professor reconheceu quem é o protagonista, mas fala que ele é um covarde, pois tem como alvo base sem os membros principais do culto, e que agora ele está enfrentando um membro principal. Quando o professor ataca, o protagonista em um piscar de olhos se esquiva e aparece atrás dele, e pergunta aonde está esse membro principal que ele falou. O monstro escapou da prisão e agora estava causando um caos na cidade. Os cavaleiros do reino estavam tentando conter o monstro, mas nada fazia efeito. Apenas a irmã da princesa, Aeris, conseguiu fazer uma ferida mais séria, mas rapidamente o monstro o curava. Após inúmeros ataques, surge a primeira subordinada do protagonista, Alpha. Ela afirma que a ruiva estava apenas fazendo o monstro sofrer, então com um único golpe ela acaba com o sofrimento do monstro, curando-a e devolvendo-a sua forma humana original, uma jovem garota. Alpha então diz a Aeris que eles são a Shadow Garden, e ela deve ficar para trás e aproveitar o show enquanto lidam com essa situação. Voltando para a luta do protagonista, o professor continuava a atacar, mas todos os seus golpes se mostravam inúteis. Vendo que seus golpes não estavam funcionando, o professor toma algumas pílulas vermelhas e explica que, ao tomá-las, ele despertará uma nova natureza além das limitações humanas. No entanto, se mostrou inútil novamente, já que mais uma vez foi bloqueado facilmente. Cansado dessa luta sem graça, o protagonista decide mostrar o que é um verdadeiro poder. Então ele estabelece um círculo mágico em torno do professor e logo em seguida fala: "Eu sou atômico". Então uma enorme explosão ocorreu, deixando uma grande cratera no meio da cidade. Algum tempo depois, a sequestrada voltou para a escola e contou ao Cid o que aconteceu. Ela agradeceu por ele gostar da esgrima dela e disse que finalmente aprendeu a gostar do seu próprio estilo de luta. Então ela perguntou para ele se ele gostaria de manter o relacionamento, mas dessa vez seria um verdadeiro. Ela se choca quando ele recusou o pedido, então com raiva ela ataca ele e deixou uma enorme poça de sangue no local.
As garotas do grupo do protagonista estão impressionadas do quão poderoso ele é. Uma delas apresenta um relatório, falando que encontrou o alvo e estará investigando. No entanto, eles têm um problema. Várias pessoas estão fingindo ser eles. Enquanto Lei carrega livros, uma garota de óculos esbarra no protagonista, que está coberto de sangue pelo ataque da princesa. Os amigos do protagonista perguntam como foi o relacionamento dele com a princesa, se ele recebeu pelo menos um beijo, mas ele respondeu que eles terminaram e não fizeram nada demais. Um dos amigos dele diz que conhece um lugar que vende todos os tipos de coisas, incluindo algo chamado chocolate. Como os amigos dele estão muito animados, o protagonista aceita, pois ele também está curioso por ver o que esse mundo chama de chocolate. Eles mostram um artefato que eles encontraram no esconderijo do culto. No entanto, eles não estavam conseguindo decifrar esse artefato, e perguntaram para a mente mais brilhante do reino, aquela garota de óculos, se ela podia decifrá-la. Chegando na loja do chocolate, a fila estava enorme. Enquanto eles esperavam, um trabalhador da loja perguntou ao Cid se ele pode ir com ela e responder alguma pesquisa. Enquanto o protagonista entra na loja, se sente como uma loja de departamentos do seu velho mundo. Então ele foi levado para uma sala especial, acima do prédio da loja. Então vê uma das suas subordinadas. Ela afirma que recriou essa loja em muitas coisas com a sabedoria que o protagonista compartilhou com elas. Fala também que essa loja possui inúmeras filiais e está rendendo muito dinheiro. Ela deu para ele os chocolates e ele foi embora, junto com seus amigos. No caminho de volta para o dormitório, o protagonista escutou de muito longe a voz da sua ex-namorada. Aparentemente ela estava em confronto. Então ele inventa que está com vontade de cagar e deixa seus amigos irem embora primeiro. Quando ele chega onde ouviu ela brigando, ele fica surpreso que ela está lutando com alguns homens que afirmam ser do grupo secreto dele. Um deles conseguiu machucar ela, mas o prota aparece disfarçado e derrota eles facilmente. No dia seguinte no trem para a escola, rumores que o protagonista havia cagado nas calças se espalhou como um vento. Mas ignorando a situação, os dois amigos estão nervosos e perguntaram para o protagonista se ele pegou os chocolates de ontem. Na escola, os dois amigos tentam dar o chocolate para algumas garotas, mas eles falham feiamente. Então o protagonista decide dar seu chocolate para a primeira garota que ele vê e terminar com seu momento de personagem de fundo. A garota de óculos, a mente mais brilhante da escola, se senta ao lado dele e ele dá o chocolate para ela. Mais tarde naquele dia, a garota de óculos reconheceu o prota e no quarto dela, ela se perguntou o que era isso. Então o pai dela chegou e reconheceu o chocolate. Explicou que isso tem sido popular ultimamente e que acha que é um presente e que deve ter sido amor à primeira vista. Pensando sobre o que ele disse, ela finalmente decide experimentar o chocolate e o acha muito doce. Um dos membros do grupo se disfarça como estudante e aborda o protagonista na escola. Ela diz que os primeiros filhos são aqueles que mantiveram seu senso de si mesmo. Explica que eles confirmaram a presença de um primeiro filho nomeado na capital real, Rex, o jogo da traição. Mas o protagonista não está prestando muita atenção no que ela está falando. Ele está distraído, pensando em como seu amigo acabou escrevendo para um torneio de esgrima. Ele afirma que precisa de algum tempo para pensar sobre o que ela disse e vai embora. O torneio já começou. A irmã do protagonista facilmente venceu sua primeira luta. A próxima é a luta da presidente do conselho estudantil contra o prota. No torneio, o protagonista decide mostrar suas 48 técnicas secretas que dominou. Então, após levar um golpe, ele torce com sangue falso. Ele achava que isso seria típico de um personagem secundário. Após inúmeros golpes e técnicas secretas usadas, o juiz interrompeu a luta, afirmando que é muito perigoso para o prota continuar. Após a luta, o protagonista espera que ele ainda tenha a chance de mostrar o restante de suas técnicas. Então ele é abordado pela garota de óculos, que explica que ela assistiu à luta dele e que ele foi muito incrível quando se levantava. Então ela dá para ele biscoitos que ela soou como agradecimento pelo chocolate, e sugere que eles possam começar como amigos. O protagonista não sabe ao certo por que ela lhe deu o biscoito e o que ela quer dizer com começar como amigos, mas ele aceita. Ela diz ao pai que eles serão amigos e ele se junta a eles. Cid o reconhece como uma pessoa importante e observa que, se ele deseja permanecer obscuro quanto possível, não deve ter contato com ele. Depois de uma conversa fiada, ele usa seus ferimentos como desculpa para sair. Após ele ir embora, ela se pergunta se deveria ir visitá-lo, já que agora eles são amigos. Mas então ela decidiu ir conversar com a ex do prota. Alexa pensou que ela estava ali para conversar sobre o artefato. Mas nervosa, a garota de óculos diz que ouviu que ela estava em um relacionamento com o Cid, e se perguntou se era verdade. Alexa afirma que eles terminaram, e na realidade eles não estavam namorando, mas fingindo ser apenas um casal por razões específicas. A garota de óculos ficou feliz ao ver isso, e falou que se tornou amiga do prota outro dia, e que estava interessado nele. Depois de 5 dias, Cid volta à escola, e sente que todo mundo é um pouco melhor para ele do que o normal. Então a presidente do conselho estudantil, a que lutou com Cid,
vem explicar sobre a eleição para preencher a vaga no conselho estudantil. Ao mesmo tempo, em algum lugar da escola, um cavaleiro mascarado do culto decide iniciar seu plano. Ele cria uma barreira em torno da escola, mas aparentemente apenas Sid percebe. Alexa volta para a escola, mas vê que o portão está fechado e que o guarda está morto. Sid percebe que ele não pode usar magia. Alguns homens entram na sala alegando ser do Shadow Guard, o grupo do protagonista, e falam que estão assumindo a academia. A presidente do conselho estudantil decide lutar com eles, mas percebe que não pode usar sua magia. Os membros falsos do Shadow Garden são capazes de usar magia e um deles quebra facilmente a espada dela. Ele tenta matá-la, mas então Sid corre e a empurra para longe enquanto leva o golpe e depois cai no chão coberto de sangue. Obviamente tudo é uma atuação por parte dele, mas a presidente do conselho estudantil pensa que ela fez isso para salvar ela. No resumo da parte 2, inúmeras vezes falei em garota de óculos, para se referir à garota de cabelo rosa que se esbarrou no protagonista, só que ela em nenhum momento usou o óculos. Graças ao comentário do George Murray, percebi esse erro. Obrigado por avisar e agora fique com o vídeo. A presidente do conselho estudantil, Rose Oriana, perguntava para si mesma o porquê dele ter feito isso. E logo ela pensou que o motivo era que o protagonista estava apaixonado por ela. Os invasores moveram todas as pessoas da academia para o auditório. De volta para a sala, o protagonista, que até então estava morto, começou a bater repetidas vezes em seu próprio coração para retornar à vida. Na sala onde estava Sherry, a garota de cabelos rosa, um dos membros que se autodominava da Shadow Garden, invadiu e falou que estava em busca do artefato que ela estava pesquisando. Ele era Rex, aquela pessoa que a subordinada do protagonista tinha falado. Quando ele foi atacar para roubar o artefato, guardas chegaram e impediram dele matar ela. E aproveitando disso, ela fugiu para outro local. No topo do prédio, o Prota estava observando o movimento dos invasores. Enquanto estava fazendo isso, ele percebeu a Sherry, correndo e quase pulando para ser capturada. Enquanto ela se move, Sid acaba matando vários terroristas, impedindo-a de ser capturada ou detectada. Sherry acaba tropeçando nas escadas e cai, mas Sid a captura. Ele tem várias coisas para lhe dizer, mas primeiro pede que ela remova seus chinelos barulhentos. Antes de chegar ao quarto do pai da Sherry, Sid acaba matando mais alguns terroristas. Encontrando o livro que procurava, ela explicou que o artefato dos terroristas é o que está bloqueando a magia. Ele absorve e armazena a magia de qualquer usuário. Depois que o artefato absorveu tudo o que tinha que absorver, ele liberará toda a energia armazenada de uma vez só. Coincidentemente, ela fala que o plano dos invasores era reunir o máximo de mana possível e causar uma terrível e grande explosão. Usando o artefato que ela estava pesquisando, ela planejava chegar aonde estavam os terroristas e impedir que o artefato deles explodisse. No entanto, todas as ferramentas necessárias para ajustar esse artefato estavam em seu quarto. O Prota falou que ele vai pegar as ferramentas. Rex avisa ao cavaleiro do culto que alguns homens foram mortos e fala que provavelmente foi obra da Shadow Guard, mas o cavaleiro falou que era para ele obter o artefato, caso contrário ele seria morto. Então foi procurar pelo causador das mortes dos invasores e pelo artefato. De repente os 4 subordinados que estavam com ele sumiram. Obviamente isso foi obra do protagonista e logo em seguida Rex foi derrotado também. Um momento depois disso, Sid chega e começa a procurar as ferramentas de Sherry. Depois de obter todas as ferramentas, ele leva para ela, que logo em seguida começa a ajustar o artefato. Sem magia, Iris é incapaz de fazer qualquer coisa e é forçada a ficar fora da academia. Quando o protagonista de cabelo rosa estava prestes a ir para o auditório, Sherry teve um pequeno flashback. Quando criança, ela viu a própria mãe ser assassinada na frente dela. Lutheran confortou e afirmou que sua mãe era uma grande pesquisadora e se ofereceu para levar e criar Sherry. O cavaleiro do culto se perguntava por que Rex estava demorando tanto. Alguns dos terroristas começaram a atirar nos alunos por diversão, mas Rosa diz aos alunos para não fazerem nada, pois sem magia eles não terão chance alguma. Chegando no auditório, Sherry usa o artefato e consegue desativar o campo de bloqueio mágico. Nesse momento, Rose ataca um dos terroristas, afirmando que sua magia está de volta e os alunos começam a revidar. Quando a luta começa, Sid vem do telhado com outros membros do grupo dele e ataca os terroristas. Vendo que não tinha a menor chance de vencer, o cavaleiro do culto fugiu. Mas antes disso, ele ativou um sistema que fez com que o auditório e o resto da escola explodissem em chamas. Quando Iris e os outros membros da academia finalmente conseguiram entrar, eles ficaram surpresos.
porque eles viram que os terroristas estão todos mortos e os reféns estão todos bens. Ela pergunta o que aconteceu e Rose explica que, uma vez que a magia deles voltou, uma organização chamada Shadow Garden veio e matou os terroristas, que também se chamavam Shadow Garden. Terry não podia ver o pai no auditório e se perguntava aonde ele está, enquanto ela tenta escapar do fogo. O Cavaleiro do Culto queima alguns livros. Sid então aparece e se pergunta por que Lutheran, pai da Cheryl, está vestido assim. Removendo o capacete, ele revelou quem era, e fala que uma vez que chegou ao topo do mundo da luta das espadas, logo ficou doente, perdeu a glória que lutou muito para alcançar e começou a procurar uma maneira de curar sua doença. Encontrou potencial em um certo artefato. Ele financiou a pesquisa da mãe da Cheryl e acabou encontrando o artefato que ele tanto desejava. No entanto, ela afirmou que esse artefato era perigoso e queria entregar ao governo por segurança. Então ele a matou. Cheryl não ouviu e nunca percebeu e continuou a pesquisa de sua mãe. Sid e Lutheran então se enfrentam, mas em um instante ele corta Sid e ele cai pela janela. Um momento depois, usando sua identidade secreta, o protagonista voltou. Tendo experiência com lutadores fortes, Lutheran observa imediatamente que sabe que ele está em desvantagem contra Shadow. Então ele começa a atacar Shadow. No entanto, o protagonista bloqueia facilmente seus ataques sem sequer sair do seu lugar. Lutheran continua atacando o protagonista e explica que ele garantiu que o Shadow Garden fosse responsabilizado por tudo isso e que eles seriam caçados por todos. O prota ri disso e fala que está tudo bem em assumir toda a culpa por todos os crimes, mas afirma que não vai mudar nada e eles continuarão a fazer o que devem. Shadow então desarma ele e corta ele nos mesmos pontos que a mãe da Cheryl foi esfaqueada. Nesse momento, Cheryl chega e vê seu pai morto e começa a chorar sobre seu corpo. Prota observa que é melhor não contar a ela sobre sua mãe e apenas foi embora. O protagonista é rotulado como inimigo do reino, é procurado por assassinato em massa, sequestro, incêndio criminoso e assalto. Ele não se importou com isso e afirma que aceitará com prazer a culpa por todos os crimes. Chegando nas férias de verão, Cheryl agradece a Sid por sua ajuda no outro dia e fala que vai estudar no exterior. Antes de sair, ele pergunta o que ela precisa fazer e depois de um momento de silêncio, ela diz que é segredo. As férias de verão começaram mais cedo e a maioria dos estudantes decidiram voltar para suas casas, mas o protagonista decidiu ficar no dormitório. E então ele recebeu uma carta de Alpha, falando sobre a terra sagrada Lindormin. É um dos locais sagrados da religião mais difundida deste mundo, os ensinamentos divinos. É uma religião monoteísta que acredita na deusa Beatriz, aquela que concedeu poderes aos heróis nas lendas. As duas irmãs, Iris e Alexa, visitam a loja de Gama, uma subordinada do protagonista, para se prepararem para a viagem de Alexa à Terra Sagrada como convidada especial para o julgamento da deusa. Alexa pretende aproveitar a oportunidade de falar com o arcebispo e analisar rumores sombrios sobre corrupção e órfãos desaparecidos. Gama os conhece e se apresenta como Luna. Depois de explicar o porquê elas estão ali, Alexa pede para ver outros itens mais comuns, para o uso diário, o que não será exatamente para ela, mas também não será um presente para alguém. Gama então percebe o que ela quer dizer e mostra algumas roupas íntimas para ela. Como eles mal cobrem nada, Iris é contra a ideia, mas Alexa gosta deles e está confiante de que ficará bem neles. Após o ataque dos terroristas, Rosa soube que Sid está vivo e correu para encontrá-lo. Ela o encontrou coberto de ataduras e ela achou que ele deve ter sobrevivido por causa de um milagre, por seu profundo amor por ela. Ela aceita o amor dele e como ele a salvou, ela lhe dará o coração. Mais tarde, Sid e Rose estão viajando juntos em um trem em direção às Terras Sagradas, com Rose se agarrando a ele. Rose acha que Sid está lá para assistir o julgamento da deusa. Sid não tem certeza, mas adivinha que Alpha o enviou a carta para isso e confirmou. Rose então explica que aqueles que recebem as bênçãos da deusa podem até se casar com uma princesa. E se ele conseguir, ela falará com o pai sobre o jovem corajoso. Ela ainda não pode contar ninguém sobre eles, mas acredita que se eles trabalharem duro, terão um futuro feliz. Chegando na cidade, o protagonista vê alguns chaveiros de uma espada perfurando um braço demoníaco esquerdo. Rosa explica que, de acordo com a lenda, aqui Oliver cortou o braço esquerdo do demônio Diablos. Em algum lugar dentro das montanhas próximas estão as ruínas conhecidas como Santuário, onde se diz que o braço esquerdo de Diablos está selado.
Andando por aí, House percebe um evento de assinatura da autora Natsumi. Cid vê alguns livros e viu títulos como Romeu e Julieta, One Piece e Dragon Ball. Para sua surpresa, ele vê que a Natsumi é na verdade sua subordinada Beta. Então o protagonista lembrou que Beta disse que ela ama literatura, então ele contou algumas histórias de sua vida passada. Mais tarde naquele dia, Alpha está ao lado do corpo do arcebispo Drake. Ele se perguntou o que ele estava escondendo que o culto até mesmo matou um homem tão importante e influente. Cid percebe um homem correndo em um telhado e o impede. O homem o ataca, mas Cid bloqueia facilmente ele e logo em seguida Epson aparece e mata o homem. Ela diz a Cid que o alvo foi eliminado pelo carrasco do culto e que elas pegaram seus capangas, mas o carrasco se escondeu. Agora elas irão mudar para o plano B, de forma que ele continuará com seus próprios planos. Uma das coisas favoritas do protagonista é ir nas fontes termais. Quando ele entrou na água, inesperadamente, Alexa também estava lá. Então, como se não fosse nada demais, eles começaram a conversar normalmente. Ela explica que é uma convidada especial para o julgamento da deusa. E o prota fala que um amigo tinha convidado ele, mas que não sabia do que se tratava esse evento. Ela explica que é um evento anual de um ritual de luta. Os guerreiros antigos despertam e vêm do santuário para competir contra os desafiantes. Para participar, você precisa solicitá-lo com antecedência e os guerreiros antigos respondem apenas ao chamado dos desafiantes que consideram dignos. Alexia fala que não está aqui para lutar, e sim para investigar um arcebispo, só que ele foi morto. Enquanto estava falando, Alexia faz vários movimentos com o corpo para que o protagonista olhasse para ela, mas ele não estava fazendo isso. Ele fala que tende a não olhar as pessoas nas fontes termais, para que todas se sintam mais confortáveis, embora ele apreciasse se ela parasse de olhar para a espada dele. Alexia afirma que não é uma espada, mas um mero verme. Cid se levanta afirmando que ela não deveria julgar um livro pela capa, e o que ela pensava ser um verme ainda estava contido e só uma bainha. Chocada, Alexa pergunta o que ele quer dizer com isso, e quando Cid sai, ele dá um tapa com a toalha, afirmando que quando a espada sagrada é desembainhada, sua lâmina cintilante é libertada e parte uma missão, o que ainda deixa Alex intrigada. O novo arcebispo interino cancelou a auditoria com Alex, explicando que como o arcebispo que ela queria investigar estava morto, não era mais necessário investigação por parte dela. O evento estava prestes a começar. Na plateia, Alex está sentado ao lado de Beta, subordinado do prota. Ao ver sua atitude, Alex fica irritado com como ela age, e adivinha que tipos como ela são os mais corruptos por dentro. Ao mesmo tempo, Beta olha para Alex e fica irritada com ela ao usar Cid e também pensa que Alex está corrompida por dentro. Duas pessoas da plateia sentadas atrás do Cid explicam que se um guerreiro é convocado, você não pode deixar a barreira ao redor da arena, até que um deles seja derrotado. Há uma grande taxa para participar, e você pode até mesmo ser morto, mas se conseguir vencer, você recebe uma medalha comemorativa que permitirá que você se junte facilmente a qualquer ordem de cavaleiro do mundo. Então o julgamento começa. Os três primeiros candidatos foram incapazes de convocar alguém. Cid realmente queria ir com o Shadow e mostrar suas habilidades, fazendo as pessoas se perguntarem quem é ele. O protagonista estava ficando entediado, e espera que o evento termine em breve. No entanto, nesse exato momento, o locutor revela que o próximo desafiante é da Academia para Cavaleiros das Trevas, Cid Kagenon. Entediado, Cid afirma que o nome soa como o nome de personagem de fundo, mas depois percebe que é o nome dele. Cid se pergunta se ele deve sair, mas se o fizer, os guerreiros antigos geralmente são combinados com a força daqueles que saem, e pode ser revelado que ele é bastante forte, mas se ele se recusar e a Academia ouvir isso, ele poderá ser expulso. Então ele decide usar a opção 3. Ele cria uma luz acima da arena para distrair as pessoas e depois entra como Shadow. Uma pessoa aparece depois do prota, tocando o arcebispo, pois não ativou nenhuma convocação. Beta reconhece a pessoa como Aurora, a bruxa da calamidade. Não há muitas informações sobre ela, devido ao caos e destruição que vieram depois dela. Ela é a bruxa mais poderosa de toda a história. O prota e ela se enfrentam e sorriem de emoção. Quando começa a lutar, ambos estão desfrutando de sua batalha. Inicialmente, o prota estava apenas observando e evitando todos os ataques dela. Ele realmente gosta, mas vê que a Aurora não pode usar todo o seu poder e depois a derrota com um único golpe, observando que ele gostaria de poder ter lutado com ela com toda a sua força. O prota então sai, chocando a todos que ele ganhou. A barreira então quebra e uma porta mágica aparece no meio da arena. O protagonista sente que fez um ótimo trabalho, e as pessoas vão falar mais sobre o Shadow e esquecer que ele desistiu da outra. Uma porta mágica aparece ao lado dele. Ele se afasta, mas a porta o segue. Percebendo que não será capaz de escapar, ele decide entrar.
outra porta apareceu no meio da arena. O arcebispo fala que a porta aparece para aqueles que são dignos de passar por ela. A porta começa a se abrir e o arcebispo cancela o evento e dá ordens para remover as pessoas. Quando ele estava prestes a sair, o grupo do Prota aparece, liderado por Alpha. Alpha pede que Alexia e a Rose não fazerem nada até que a porta esteja fechada. Depois elas entraram na porta com o arcebispo. Outros membros do Shadow Guard tomam Beto como refém e entram pela porta também. A porta começa a se fechar, mas Alexia e Rose também entram. As duas são teletransportadas para onde Alpha está. Alexia afirma que tropeçou e caiu na porta, mas Alpha não se importa e diz a ela que está tudo bem se ela também aprender. Alpha explica que aqui é onde o herói Oliver cortou o braço esquerdo de Diablos e é onde eles oscilaram. Então ela aponta para uma estátua do herói Oliver, surpreendendo Alexia e a Rose, já que pensaram que o herói era homem e não uma mulher. Para deixar elas ainda mais confusas e surpresas, Alpha então mostra seu rosto, que é o mesmo de Oliver. A arcebispo então percebe que ela era uma elfa possuída, mas como ela não era compatível, ela deveria estar morta. Ela afirma que sabe a verdade por trás do herói e dos possuídos, e suspeita que o objetivo do culto não seja apenas reviver o demônio. Então Alpha ativa a grande porta, abrindo-a. Quando ele entrou na porta, ele foi parar onde estava Aurora, a bruxa da calamidade, e pergunta se foi ela que convocou. Ela afirma que não, mas constata que eles tiveram uma briga divertida. Ela fala que sua memória está incompleta e não tem lembranças de ter saído. Depois de liberar ela de uma camisa de força, juntos eles tentam achar uma saída. Ela explica que sabe que o santuário é uma prisão de memória, criada a partir de batalhas antigas. E se eles forem ao centro e destruir seu núcleo mágico, ela estará livre. Alpha e o grupo exploram a instalação. E ela explica que essas são as memórias do herói Oliver. Há muito tempo, o culto reunia crianças órfãs e as usava para experimento. A maioria das crianças acabou morrendo e um pequeno grupo de meninas sobreviveu. Enquanto isso, Sid e a bruxa veem uma lembrança da jovem Aurora que está chorando. Ela afirma que para avançar, eles precisam acabar com essa memória. Ela dá um tapa na jovem Aurora, dizendo que chorar não vai mudar nada, e logo a memória se quebra. O herói era uma das crianças compatíveis, eles colocavam as células Diablos nela. Uma vez que ela amadureceu, recebeu a missão de extrair novas células de Diablos. Oliver permaneceu obediente, acreditando que fazendo isso, levaria as pessoas a viverem em paz. Mas não importava quantas partes ela cortasse, o demônio ainda permanecia vivo. O culto usou artefatos poderosos para imobilizar o braço esquerdo e ganhar mais células Diablos. Usando-as, eles foram capazes de fazer pílulas que concederam um tremendo poder e imortalidade. O nome das pílulas eram Sementes de Diablos. Apesar de conceder poder, ela tinha duas falhas. A primeira falha é que eles precisavam tomar a pílula uma vez por ano, ou o efeito desapareceria. A segunda é que ele só pode produzir 12 por ano. Por esse mesmo motivo, só tem 12 cavaleiros da tábua. Eles acreditam que a chave para melhorar as sementes é o braço do demônio e o sangue dos descendentes do herói. Revelando que ele era o 11º dos cavaleiros, o Alvarento, ele tenta atacar Alpha, mas foi esfaqueado pela Delta e jogado na água. Ela recebe uma bronca da Alpha, porque elas deveriam ter pegado todas as informações dele antes de matá-lo. Mas de repente ele sai da água e começa a atacar novamente todos. Então o arcebispo se dividiu em vários. Delta facilmente matou todos os clones, mas ela sentiu que algo estava errado. E logo elas descobriram que quanto mais próximos do centro, mais poder era drenado delas. Alpha acrescenta que, ao mesmo tempo, quanto mais perto o arcebispo do centro, ele ganha mais poder. Sid e a bruxa alcançam outra memória, um campo de batalha com muitos mortos. Eles encontram a jovem Aurora chorando de novo, e a Aurora pega a espada de Sid querendo matá-la para acabar com a memória. No entanto, quando ela se aproxima, os mortos retornam à vida e começam a atacá-los. Ela explica que o santuário está rejeitando eles. Um dos grupos que havia sido separado encontraram uma pessoa doente, mas ao passar por Epson, a pessoa desaparece. Ela explica que provavelmente foi uma memória que reagiu a eles e se materializou. Elas encontram um arquivo com informações sobre os possuídos e percebem que isso poderia ter acontecido com elas também. Não conhecesse o Prota. Então, Eta criou câmeras com base nas informações do Shadow, e elas tiraram fotos das informações, voltando para o protagonista e a bruxa. À medida que mais zumbis estão chegando, Sid mata a jovem Aurora, encerrando a memória. Os dois estão se aproximando ao centro do santuário. Enquanto isso, apesar de estar perdendo o poder, Delta está obliterando o arcebispo e fica chocado com seu poder. Aurora diz a Sid que eles precisam destruir o núcleo mágico, que fica do outro lado da porta. Sid considera cortar as correntes e a porta,
mas sente que a espada se partirá ao meio. Aurora observa que deve haver uma chave. Há uma espada na frente da porta e ela explica que por escrito que pode cortar as correntes. Olhando para ela, Cid tem certeza de que não será capaz de retirá-la do chão, afirmando que deve ser retirada pelo escolhido. Aurora então vê um sinal afirmando que a espada sagrada só pode ser retirada por descendentes diretos. Como na outra maneira de abrir a porta, os dois se sentam. Observando Delta lutar com o arcebispo, Alex se pergunta se ela está realmente trabalhando com o Shadow. Ela explica que o estilo de luta de Delta é totalmente diferente das técnicas sofisticadas que ele usou. Quando Delta derrota outro clone do arcebispo, a memória quebra e ele fica surpreso por ela ter conseguido derrotar mais de 100 cópias, sem sequer suar a camisa. Alpha afirma que mesmo que ele tenha conseguido criar 100 cópias, todas elas ainda têm um cérebro e ele não poderia controlá-las tão bem. Ele então vê uma estátua de Oliver e pede que Oliver venha. Ela sai, mas ao mesmo tempo Epson se junta a Alpha e afirma que eles terminaram a investigação e que vão embora. Ele fica surpreso que elas estão fugindo, mas Alpha explica que seu objetivo é cortar a fonte de energia e agora saber como as defesas do santuário funcionam. E então elas voltarão depois. Quando o grupo do protagonista sai, o arcebispo recebe uma notificação de que alguém está no centro do santuário. Enquanto isso, Cid pergunta a Aurora se ela quer desaparecer. Ela explica que uma vez que o núcleo seja destruído, ela estará livre e que essa é uma prisão de memórias que se repetem na eternidade. Cid diz para ela esperar um pouco e que logo as coisas vão dar certo. Enquanto ele espera que o protagonista apareça e seja capaz de puxar a espada. No entanto, quem apareceu foi o arcebispo Nelson. E então ele envia Oliver para enfrentar Cid e Aurora. Cid vai enfrentar ela sabendo que ela é muito forte. Quando ela ataca, Cid bloqueia todos os seus ataques, mas ela o envia voando por toda parte e acaba quebrando sua espada. O arcebispo se pergunta por que Cid está sorrindo, e o Prota percebe que ele realmente está sorrindo. Oliver ataca novamente e consegue ferir o Prota, que observa que uma batalha sem conversa é tediosa e que ela não tem coração, e não está respondendo a nenhuma das perguntas dele. O arcebispo não entende do que ele está falando e ordena que Oliver acabe com isso. Aurora entra e pede que ele pare, mesmo que ela não se lembre bem. Ela sabe que nenhum ser humano pode derrotar Oliver. Ela diz a Cid que ele fez o suficiente e lhe deu mais novas memórias que ela poderia ter pedido. Ela sorri dela, observando que sem mágica ela não pode fazer nada, mas se ela concordar em ajudá-lo, ele poupará Cid. Cid os interrompe, afirmando que não precisa da ajuda deles e que eles não deveriam assumir que ele perderá. Irritado, o arcebispo ordena que Oliver o mate. Ela pula e os faqueia. Cid, que mantém o olho direito fechado por um tempo, abre, afirmando que os conseguiu. Quer ver mais resumos desse anime e de muitos outros? Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.